Todo mundo conhece a Copa do Mundo, mas quase ninguém sabe que ela começou por causa de uma guerra, uma viagem de navio e uma aposta considerada loucura. A primeira Copa teve apenas 13 seleções. Não existiam eliminatórias para a maioria dos países. A taça viajou escondida durante uma guerra mundial e uma única derrota mudou para sempre a história do Brasil. Hoje você vai descobrir como nasceu o maior espetáculo do planeta. No século XX, o futebol já conquistava multidões. Mas existia um problema. Os melhores jogadores só podiam disputar os Jogos Olímpicos. Não existia um campeonato mundial exclusivo de futebol. Foi então que um francês chamado Jules Rimet decidiu mudar tudo. Enquanto muitos dirigentes achavam impossível reunir seleções de vários continentes, Rimet acreditava que o futebol poderia unir o mundo. Em 1928, durante um congresso da FIFA, sua proposta finalmente foi aprovada. Nascia oficialmente a Copa do Mundo. Poucos imaginavam que aquele projeto se tornaria o maior evento esportivo do planeta. O primeiro país escolhido foi o Uruguai. O motivo? Além de comemorar 100 anos de independência, o país era bicampeão olímpico e prometeu pagar todas as despesas das delegações. Mesmo assim, muitos europeus recusaram participar. Viajar até a América do Sul significava passar quase 3 semanas dentro de um navio. No fim, apenas 4 seleções europeias aceitaram o desafio: França, Bélgica, Romênia e Iugoslávia. No total, a primeira Copa teve apenas 13 seleções. Nenhuma classificação, nenhum sorteio gigantesco, nenhum estádio moderno, mas o sonho finalmente começava. A taça original recebeu o nome de Jules Rimet, em homenagem ao homem que tornou tudo possível. Décadas depois, ela seria roubada 2 vezes e desaparecia para sempre. Uma história digna de filme, mas isso fica para outro episódio. A primeira decisão colocou frente a frente 2 gigantes sul-americanos, Argentina e Uruguai. Mais de 68 mil pessoas lotaram o estádio Centenário. O detalhe curioso: cada seleção queria jogar com a sua própria bola. A solução foi simples. O primeiro tempo com a bola da Argentina, o segundo tempo com a bola uruguaia. Depois de uma virada emocionante, o Uruguai venceu por 4-2 e entrou para a história como o primeiro campeão mundial. A Copa parecia destinada a crescer, mas o mundo mergulhou no maior conflito da história, a Segunda Guerra Mundial. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas, enquanto milhões lutavam
pela sobrevivência. O futebol ficou em silêncio. Pela primeira vez, o sonho da Copa parecia ter acabado. Cinco anos depois do fim da guerra, a Copa voltou. O Brasil foi escolhido para sediar o torneio. Construiu o maior estádio do planeta, o Maracanã. Quase 12 mil pessoas foram assistir ao jogo decisivo contra o Uruguai. O Brasil precisava apenas de um empate. A imprensa já comemorava. Os jornais já chamavam a seleção de campeã. Mas aos 79 minutos, Gingia entrou pela direita, chutou cruzado e fez um dos gols mais dolorosos da história do futebol. Silêncio. O estádio inteiro paralisado. O Uruguai conquistava o seu segundo título. E o Brasil vivia o episódio que ficaria conhecido para sempre como o Maracanazo. Até hoje, muitos historiadores consideram aquele o maior choque esportivo já vivido por um país. A Copa do Mundo havia sobrevivido à guerra, ao ceticismo e à tragédia esportiva da história do Brasil. Mas isso era apenas o começo, porque no próximo episódio, um garoto de apenas 17 anos pisaria no gramado e mudaria o futebol para sempre. Seu nome? Pelé.